todos e bem-vindos ao webinar do EC sobre os desafios legislativos e económicos do plástico de uso único. Para discutir os impactos e os efeitos que a nova Diretiva de Plásticos de Uso Único teve em diversos setores de atividade, tenho comigo Ana Alves, diretora comercial na Sonei, Ana Trigo Moraes, CEO da Sociedade Ponto Verde, Paulo Correia, Chief Technology Officer da Logoplast e Amaro Reis, presidente da Associação Portuguesa da Indústria dos Plásticos. Amaro, vou mesmo começar por si, até porque acho que é importante esclarecermos esta nova diretiva para os plásticos de uso único, também conhecida por SUP, que apesar de já ter entrado em vigor no dia 3 de julho deste ano, ainda tem causado algumas dúvidas tanto aos consumidores como às empresas que produzem e vendem artigos com este tipo de material. Aquilo que lhe pergunto é, o que é que esta diretiva já mudou em concreto e por que é que ainda está a causar estas dúvidas? Muito bom dia a todos, cumprimentar os meus colegas de painel, agradecer o convite do ECO e também da Sociedade Ponto Verde para estar aqui hoje. Diretamente ao assunto, a APIP, como representante das empresas transformadoras de plástico, neste caso das embalagens e de artigos que estão abrangidos pela SUP, desde o início deste procedimento que recebeu esta situação de uma maneira positiva, em que as empresas tiveram tempo para se adaptar, tiveram também que criar novos produtos, melhorar o seu ecodesign, criar produtos reutilizáveis, mas também é importante para esclarecer o seguinte, que a indústria, seja com este tema, ou seja com qualquer outro, tem a obrigação de ser uma indústria responsável e também uma indústria que defenda o ambiente e que defenda práticas sustentáveis. E tendo em conta que muitos destes utensílios que foram proibidos através da diretiva SUP, nomeadamente os talheres, pratos, as palhinhas, os agitadores de café, os pauzinhos dos balões, grosso modo cotonetes, grosso modo foram estes produtos, foram sendo abolidos do nosso dia-a-dia, e a indústria com toda a sua frontalidade foi fazendo o seu caminho e foi trabalhando na produção de artigos que pudesse colocar no mercado, pudessem ajudar os consumidores a poderem ter utensílios reutilizáveis, utensílios com uma maior longevidade em termos de vida, para poder responder às suas necessidades. Agora, há muita confusão ainda por muitos consumidores relativamente a esta diretiva, porque esta diretiva, além de proibir estes produtos que falei, faz recomendações de redução, nomeadamente em produtos do nosso dia-a-dia, nomeadamente os copos, nomeadamente caixinhas, que não estão proibidas, mas que são alvo de redução e aos olhos do consumidor, muitas vezes põem tudo dentro do mesmo saco. Só para deixar aqui, que acho que é importante, as embalagens de poliestireno expandido foram proibidas, só que este léxico ao comum do português, poliestireno expandido, isto é o quê? É tudo igual? Não. Realmente foram proibidos copos e caixinhas de poliestireno expandido, que vulgo, na nossa tradição, é o que nós chamamos de esferovite. Essas sim foram proibidas. Todas as outras foram alvo de redução e vamos ter metas e vamos ter que acompanhar a evolução também desses produtos. Mas diria que o impacto na nossa indústria, este é um assunto que eu diria quase já do passado, a transposição foi agora, mas o trabalho tem sido feito ao longo dos anos, as empresas derivaram para a sua produção de novos produtos, novas ideias de negócio e estão fortes e resilientes também na proteção dos alimentos e da saúde pública, que nomeadamente esses objetos tinham essa importância e convém agora monitorizar para o futuro o desempenho das alternativas que foram colocadas no mercado para percebermos se daqui a uns anos estaremos melhor ou pior. Mas Amaro, de forma geral, como é que a indústria dos plásticos tem vindo a adaptar perante a necessidade de encontrar essas alternativas de que falou para a substituição dos artigos em plástico?
Olha, como eu comentei há pouco, o ecodesign não é de agora, este nome usa-se muito agora, mas o ecodesign já era praticado pelas empresas da área da transformação de plásticos há muitos anos, e nós temos como exemplo as garrafinhas de água, em que já foram muito mais pesadas, a tampinha já foi muito maior, então todo este menos é mais já tem sido aplicado ao longo dos anos pela indústria. Claro que vivemos agora um pouco a era da reutilização e da criação de produtos que possam ser mais duráveis no tempo, e o plástico vai ter que fazer o seu papel aí, que é um papel importantíssimo, porque mais do que falar em plástico, e temos que ressalvar a matéria-prima e a facilidade de transformação que esta matéria-prima tem. E hoje em dia que vivemos na questão da sustentabilidade, a sustentabilidade não é só o ambiente, também é a sustentabilidade social, a sustentabilidade económica, e temos que olhar para os materiais e para as matérias-primas, quais é que podem devolver à sociedade uma maior sustentabilidade, olhando para todos estes pontos. A adaptação da indústria, eu acho que a indústria da transformação de plástico é uma indústria muito versátil e com uma capacidade de adaptação muito rápida. Isso só é possível porque a própria matéria-prima o pode ajudar e o pode permitir. Os desafios que a indústria tem para o futuro, seja na substituição destes objetos, seja na criação de novos objetos para o futuro, está muito ligada a duas vertentes importantíssimas, que é o aumento da população mundial, que vamos precisar de ter utensílios, carros, eletrodomésticos, equipamentos. Muitos deles são feitos com polímeros de plástico, e uma outra parte muito importante, que é o combate ao desperdício alimentar, onde o plástico sempre esteve presente, e cada vez mais nós, para termos um shelf life, um aumento da vida útil dos nossos alimentos, temos de ter os alimentos protegidos, e eu acho que o setor da embalagem tem um caminho muito grande para fazer, tem feito esse caminho, criar embalagens 100% recicláveis, usar o produto a maior quantidade de vezes que seja possível, na rotação, no pooling, seja de caixas, seja de paletes, seja o que for. Então, eu acho que a indústria está dinâmica, com os seus colegas e os seus parceiros económicos vão criar valor, com certeza, para que o plástico seja e continue presente, porque é impossível viver sem plástico, e temos que acarinhar e tratar bem o plástico e fazê-lo chegar onde deve chegar para poder ser reciclado e incorporado novamente em novos produtos. Paulo, na nova diretiva é explicado que, mesmo depois da sua entrada em vigor, era possível vender-se os produtos de plástico de uso único que ainda não tivessem sido escoados até àquela data. No entanto, as empresas que produziam este tipo de artigos tiveram de parar de os fazer logo no dia 3 de julho. Por isso, pergunto-lhe de que forma é que a nova diretiva pressionou uma aceleração no âmbito da inovação nas organizações para as quais o plástico é um material predominante, como é o caso da Logoplast. Bom dia a todos. Antes de mais, agradecer o convite para esta pequena conversa, que acho que é importante, porque vai ajudar a atingir algumas das coisas que são extremamente importantes neste momento, educar os consumidores, mas não só educar os consumidores, nós assumimos aqui também um papel importante de educar os nossos parceiros. Talvez aqui só fazer uma pequena introdução ao que é a Logoplast, porque para o comum dos portugueses, eventualmente, o nome Logoplast não é perceptível à maior parte da população. A Logoplast é um gigante escondido. A empresa foi fundada em 1976, uma empresa portuguesa. Digamos, uma entidade que consolidou um modelo de negócio único, pioneiro, o Sr. Marcel de Botton, que em 1976 criou aquilo que nós chamamos wall-to-wall, ou seja, integrar as unidades de produção dentro dos nossos parceiros, onde produzimos embalagens just in time. Isto é importante, porque até do ponto de vista de sustentabilidade, este modelo, obviamente, traz benefícios enormes. Deixamos de transportar embalagens vazias. E para terem uma ideia, nós falamos das unidades de produção da Logoplast. Uma unidade de produção, em média, produz
acima de 100 milhões de embalagens e podem ir até 1 bilhão, 1,2 bilhões de embalagens por unidade. Temos hoje cerca de 76 unidades de produção. Estamos presentes na Europa, América do Norte, Ásia. O nosso grande vetor de crescimento hoje é os Estados Unidos. Portugal, pela sua dimensão e características do negócio, obviamente, tem vindo a crescer, não representa hoje mais que 11%, 12%, e tem tendência claramente a crescer, porque o nosso vetor de crescimento é obviamente fora de Portugal. Temos cerca de 700 milhões de euros de faturação anual e abrimos qualquer coisa com 5 a 6 unidades de produção novas por ano, o que obviamente dá uma noção não só da vitalidade da logoplasta, mas também da vitalidade dos plásticos, que continuam, quer queiramos ou não, a ser uma entidade ligada à sustentabilidade, embora a questão dos plásticos hoje seja tratada, infelizmente, por questões emocionais, essencialmente. É importante dizer também que a logoplast, em termos de fábrica e materiais a usar, nós somos aquilo que nós chamamos agnósticos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que em termos do desenho da embalagem, dos materiais a utilizar, nós fazemos uma pesquisa de tudo aquilo que é tecnologia de processos e de materiais. Isso é discutido com os nossos parceiros e elegemos aquele que é o melhor equilíbrio em termos, como já foi dito aqui, de custo, de sustentabilidade e do ponto de vista social, quer queiramos, quer não, é uma vertente importante. Interessante também dizer que no ano 2004 a Logoplast foi dos primeiros a investir numa unidade de reciclagem. Infelizmente nós estávamos muito adiantados ao que é o mercado hoje e a nossa proposta que cruzamos com os nossos parceiros não encontrou eco, ou seja, nós tivemos que fechar esta unidade de negócio porque nenhum dos nossos parceiros quis utilizar material reciclado, por questões de custo essencialmente, porque o material reciclado normalmente, obviamente isto está ajustado às oscilações do mercado, mas tipicamente acaba por ter um custo maior que o material virgem, ou seja, produzido numa primeira fase, o que obviamente dificulta isto. Do ponto de vista de legislação, é importante dizer que esta legislação, desse ponto de vista, alavancou a utilização de reciclados, o que para nós é bom, porque quer queiramos, quer não, nós apoiámos desde o primeiro momento a utilização de reciclado. Tivemos na criação da APIP, da Sociedade Ponte Verde, da UPC, da Pepcor, só para dar alguns exemplos. Suportámos desde muito cedo a criação de depósitos de embalagem, muito antes dela dar estes primeiros passos que temos neste momento. Fomos pioneiros na redução de peso das embalagens. Falávamos há pouco do mercado das águas. Digamos, este trajeto que se fez nos mercados das águas em Portugal, em que eu posso dar referência de duas embalagens, uma embalagem de 1,5 litro começou por ter 32 gramas e hoje está em 22, 23 gramas. Um garrafão de 5 litros que tinha 100 gramas, hoje está nos 66 gramas. O consumidor, obviamente, não tem esta percepção. Fomos desenvolvendo softwares proprietários que temos, que utilizamos na estrutura de inovação, que suporta, digamos, virtualmente a performance das embalagens, os processos industriais. Portanto, antes mesmo de passarmos a um processo piloto, já estamos mais ou menos seguros do que vai acontecer na embalagem. Fomos a primeira entidade de desenvolvimento de embalagens que integrou Biomimicry Design Thinking. Nós utilizamos modelos naturais, ecossistemas naturais, no design de alguns projetos de embalagens. A Vitalis, por exemplo, foi o nosso primeiro e foi um grande sucesso em termos de integrar nova tecnologia para reduzir o peso das embalagens e manter uma forte comunicação com os consumidores. Estamos numa fase
em que estamos a desenhar as embalagens do futuro da Logoplast, não só para serem neutras, mas, se possível, regenerativas. E é um projeto que estamos a terminar neste momento em termos de desenho para as unidades com o Instituto Biomimicry 3.8, e o objetivo é que as nossas unidades de produção sejam integradas no ecossistema e ajudem esse ecossistema, que tenha um impacto positivo no ecossistema e um impacto positivo com os consumidores. Esse é o objetivo que nós temos. Fomos pioneiros na utilização de projetos de material reciclado dos oceanos. Trabalhamos com a Ecover, com a Procter, com a SC Johnson. Interessante dizer que, devido à antevisão que tivemos, quer obviamente da necessidade de visão do que representava a inovação para a Logoplast e para os nossos parceiros, para sermos tomados hoje, somos parceiros estratégicos das maiores empresas internacionais, mundiais, mas para chegarmos a este posto tivemos que mudar a estratégia de inovação. No ano 2000 criámos uma entidade de inovação que concentra hoje todas as unidades, os processos de inovação, desde a primeira etapa em que interagimos com o marketing dos nossos parceiros, até à validação industrial, até à certificação dos produtos. Nós estamos a terminar a fase para sermos auditores da Reciclasse, para integrar certificações ISTA6 para e-commerce, e temos hoje 2 centros de inovação, um em Portugal, um nos Estados Unidos, com mais de 55 pessoas que gerem mais de 500 projetos por ano. Estamos envolvidos em consórcios europeus, que obviamente suportam toda esta parte de produção de novos materiais, novas tecnologias para a produção de embalagens, e estamos, obviamente, envolvidos em trazer a embalagem para um patamar completamente diferente. Hoje estamos a pensar como integrar blockchain nas embalagens que produzimos. E começámos por falar de educação, é uma vertente muito importante. Nós queremos continuar a educar os nossos parceiros e os nossos consumidores para, obviamente, perceberem qual é o papel fundamental que a embalagem tem hoje. Como se falou há pouco tempo atrás, hoje o ecossistema das embalagens é extremamente complexo. Quando falamos de passar plástico para outro material, não estamos a necessariamente a falar de ser mais sustentáveis, e é essa a abordagem que nós temos que ter. Qualquer tipo de material hoje é escasso, portanto a abordagem que temos que fazer para a escolha dos materiais certos tem que ser uma escolha certa, pensada e longe das emoções. E no caso da SONAI, quais é que foram as soluções que encontraram para dar resposta a esta nova diretiva, ao mesmo tempo que mantinham a satisfação e conveniência ao consumidor? Ana Alves. Olá, queria também aproveitar para cumprimentar os meus colegas de painel e também salvar a iniciativa, porque na verdade falamos muito sobre plásticos e sobre reciclagem hoje, mas nem sempre falamos bem, e seguramente quanto mais falarmos e mais gente trouxermos para a discussão, melhor. E acima de tudo partilharmos experiências, porque às vezes ficamos também fechados nos nossos silos e só ouvimos o nosso ciclo, e de facto se há uma coisa que o tema dos plásticos nos tem ensinado, é que não há verdades absolutas, e aquilo que hoje é verdade amanhã pode vir a ser contestado, desde logo porque a inovação pode trazer novas respostas, mas também porque há sempre, a cadeia é muito complexa, há muitos elos e há muita gente envolvida, desde o consumidor até quem coloca no mercado, e como já aqui foi sendo dito, nem sempre as soluções que nos parecem as mais evidentes, ou se gerirmos com a emoção, como já os meus 2 colegas anteriores mencionaram, se gerirmos com a emoção ou com a tentativa de fazer uma boa publicidade e agradar aos consumidores, assim de uma forma pouco pensada e pouco estruturada, pode ser perigoso, não é?
Aqui tentando responder à sua pergunta, eu tentei trazer alguns exemplos até concretos também para trazer aqui alguns dados e algumas ideias e soluções que nós encontramos, mas antes de passar a elas em concreto, queria dizer-lhe que a grande aprendizagem no meio disto tudo é que o ingrediente principal para lidar com estas alterações é a cooperação. E a cooperação tem que começar no início. É importante que estas diretivas de facto são muitas das vezes a única forma de garantir que se implementam algumas medidas e que de facto avançamos no tema dos impactos que para o planeta algumas atividades económicas trazem, mas é muito importante que estas medidas tenham uma auscultação prévia do setor de uma forma mais alargada, para que elas depois possam vir a ser implementadas. E a aprendizagem que nós tivemos com esta, em concreto com a SUP, foi de que trabalhar na antecipação era o mais importante e tentarmos antecipar o que é que podem vir a ser as medidas para nos podermos preparar, porque é muito difícil fazer estas transições sem que hajam choques colaterais também muito negativos. Às vezes quando nós dizemos vamos substituir um material por outro, ou até uma matéria-prima, às vezes existem correntes de consumidores que dizem a partir de hoje não consumo determinado produto. Jogar com isto na cadeia de abastecimento, que é uma cadeia longa, é uma cadeia muito complexa para trás, de uma forma abrupta é muito perigoso. Às vezes há famílias e comunidades que estão inteiramente sustentadas nesse produto e fazermos estes movimentos de forma repentina coloca em causa muitas vezes a vida e a sobrevivência e o sustento de muitas comunidades e portanto é muito importante que isto se faça com algum tempo, com algum cuidado e auscultando toda a gente e depois com muita cooperação. Por exemplo, quando nos disseram vamos ter de retirar as palhinhas e obviamente os cotonetes e as palhinhas são de facto um tema crítico porque a probabilidade de ir parar ao ambiente é grande, portanto não está em questão a necessidade dessa alteração, mas nenhum fornecedor estava preparado, não é? Portanto, foi muito importante antecipar e nós começámos a trabalhar o tema dos cotonetes, por exemplo, com 2 anos de antecedência, portanto, nós logo em 2019 já tínhamos substituído todos os bastões de plástico e isto de facto evitou, no nosso caso estamos a falar de 130 milhões de bastões de plástico que deixaram de ir parar com uma grande probabilidade ao ambiente. Portanto, são 20 toneladas de plástico, não é o tema da quantidade, mas é a probabilidade daquilo de facto lá vir parar. E o mesmo aconteceu com as palhinhas. Nas palhinhas conseguimos antecipar em 1 ano. E a primeira vez que nós falámos com os fornecedores sobre isso, ninguém tinha solução. E a verdade é que foi necessário cooperar e é importante que sejam todas as entidades que trabalham esse tipo de produto a pedir para que isto tenha uma escala e isto também seja negócio, porque as empresas que faziam palhinhas precisam de fazer outras coisas, mas há economias por detrás. Sobre os oxodegradáveis, eu gosto muito deste exemplo porque o único produto que nós tínhamos com oxodegradável eram os sacos do lixo. E na altura nós tínhamos desenvolvido estes sacos do lixo com oxodegradável porque se acreditava que era o melhor para o ambiente, porque supostamente eles se degradavam, portanto até era um produto considerado ecológico, de repente era o mal da fita e era proibido. É um bom exemplo de que de facto nós não sabemos tudo, longe disso. Hoje sabemos seguramente mais alguma coisa do que há 30 anos atrás, mas ainda vamos descobrir muito mais e coisas que seguramente não estamos a fazer bem e vamos ter que encontrar. E é importante manter essa postura, essa abertura de mentalidade e quase que a convicção que estamos todos com boa vontade para fazer o melhor. E se não o fazemos, às vezes é porque não sabemos ou não temos escala para o fazer. No caso desses sacos do lixo, nós optámos por não só retirar a componente oxodegradável, mas hoje são plásticos feitos 100% de plástico reciclado e neste caso nós inclusivamente incorporamos o plástico que recolhemos nas nossas operações, porque esta lógica da circularidade é muito importante que se mantenha para que se fechem os ciclos e não haja desperdícios ao longo do circuito. E continuarmos nisto, por exemplo, ainda não existe, mas é previsível que exista, não é? Portanto, está previsto para 2024 a entrada em vigor de algumas outras limitações e nós temos vindo a antecipar, por exemplo,
deste ano, o tema da acoplação das tampas às garrafas. Nós sabemos que as tampas de plástico também, à semelhança dos cotonetes e das palhinhas, também é um dos elementos plásticos que se encontra com maior predominância no ambiente, e não é à toa, é porque de facto é muito pequeno e, portanto, é muito fácil a pessoa descartar, ou mesmo que coloque num ecoponto, se não for acoplada à garrafa, no processo, dado ao seu tamanho, é muito provável que ele se perca ou que venha a ser transformado num multimaterial, quando ele pode ser reciclado, porque o seu material é passível de ser reciclado. E, portanto, nós antecipámos essa medida. Não é fácil estar a antecipar e muitas vezes os clientes não entendem. Nós ainda temos alguns clientes que reclamam e nos escrevem a dizer: não consigo arrancar a tampa, e isto é uma chatice porque é muito incomodativo, mas na verdade, ou clientes que nos dizem: eu antigamente separava e juntava nos garrafões que doava para transformar em cadeiras de rodas, portanto, criou-se também muito. Foram movimentos que se criaram na altura para resolver um problema, porque não sendo acopladas, a única forma era recolhê-las. Neste momento existe a possibilidade de as acoplar, mas é difícil explicar. Portanto, o que é necessário? Escala, é necessário cooperar, é necessário que toda a gente adote, aquelas que são as medidas corretas sejam adotadas por todos, para que elas possam vir a vingar, a ter escala, e que o cliente também possa perceber. Para além disso, nós aproveitámos o movimento em que acoplámos as tampas para incorporar 25% também de PET reciclado. E aqui, recuperando até um bocadinho a conversa dos meus colegas de painel, de facto a incorporação do PET reciclado, ela só faz sentido numa lógica, em primeiro lugar, de ecodesign. Portanto, quando nós nas garrafas de água já reduzimos, de facto, ao máximo, conforme já foi aqui explicado, a espessura. E quando falamos em incorporar PET reciclado, não podemos andar para trás, não podemos voltar a ter garrafas com uma espessura tal que, do ponto de vista do seu transporte, de todo o seu acondicionamento logístico, venha a ser uma pior solução para o planeta do que aquela que encontramos hoje. E, na verdade, nós, se quiséssemos incorporar 100% nas garrafas de PET de água de hoje, tínhamos que ter uma espessura muito maior. Portanto, fomos até 25, estamos a trabalhar nos 30 e vamos continuar a trabalhar, tentando sempre que possível não regredir em coisas que já fizemos bem, simplesmente porque é muito apetitoso comunicar, ou é muito sensível aos ouvidos de alguns consumidores menos informados, e estas soluções também só são possíveis se forem economicamente viáveis. É verdade que no passado o PET reciclado já foi muito caro e foi inviável, mas neste momento também é importante que se vá acompanhando, porque não faz muito sentido que o PET reciclado seja mais caro, e tão mais caro como é hoje, por exemplo, do que o PET virgem. E por fim, dar aqui uma nota sobre o tema da sensibilização. Nós, enquanto retalhistas, a Sonai está de facto muito perto do cliente, e por isso pode e deve. E nós temos feito algumas iniciativas de sensibilização, trabalhamos muito em parceria com a Sociedade Ponto Verde para garantir que aquilo que dizemos é de facto o que faz mais sentido, não só para nós, mas para o todo, porque nós somos parte de uma cadeia, e a Sociedade Ponto Verde está num patamar e numa plataforma que lhe permite ver o todo de outra forma e aconselhar-nos da melhor forma, e portanto é importante escutarmos os parceiros e irmos passando as mensagens ao consumidor coordenadas com os parceiros, para que isso crie mais eco e faça sentido para todos, não só para nós. E nesse sentido criámos, sempre muito suportados nesta parceria, uma iconografia de reciclagem, portanto, para garantir que os nossos produtos, quando chegam à casa dos consumidores, ele sabe como é que o deve direcionar para a reciclagem, como é que o deve preparar, e temos muito orgulho em dizer que neste momento não só já temos 2/3 das nossas embalagens com esta iconografia colocada, portanto, que é uma iconografia simples, que no fundo explica se eu devo ou não esvaziar, se devo ou não acoplar a tampa, em que ecoponto devo colocar, mas também vemos outras marcas a juntarem-se a nós neste projeto, e ficamos muito felizes que assim seja, porque de facto este nível de cooperação e de compromisso é muito importante. Para além disso, temos o nosso site do Plástico Responsável, portanto somos o único retalhista com um site dedicado a este tema, uma vez mais com as mensagens muito articuladas com a Sociedade Ponto Verde e com os restantes parceiros do Pacto Português para os Plásticos. Nós somos membros signatários do Pacto
Português para os Plásticos e também do Global Commitment da Fundação Ellen MacArthur. Assumimos aqui o compromisso de tornar as nossas embalagens de marca própria recicláveis, reutilizáveis ou compostáveis até 2025 e neste momento temos acelerado este caminho, posso-vos dizer, com muita ajuda dos nossos parceiros, não só quem produz embalagens, mas também quem recicla e, acima de tudo, quem nos ajuda a fazer estas escolhas, que tem sido a Sociedade Ponto Verde, e neste momento temos uma taxa de reciclabilidade já que supera os 80%. Por exemplo, no último mês, este é um trabalho que não tem fim, o trabalho de ecodesign é um trabalho em que nós constantemente olhamos para as embalagens e as tornamos o mínimo impactantes no ambiente. Isto significa usar o mínimo material possível e garantir que a sua reciclabilidade é facilitada. E no último mês, por exemplo, substituímos as embalagens de plástico que eram multimaterial não reciclável das nossas cápsulas de café por embalagens de cartão certificado FSC neste caso. São 26 toneladas de plástico que retiramos de facto e é importante retirar estas porque estas não eram recicláveis, porque nunca defendemos uma luta contra o plástico, porque o plástico, como já aqui foi dito, tem sido um amigo muito importante do inimigo food waste, portanto o desperdício alimentar é um inimigo a combater e o plástico foi muito útil e tem sido muito útil nesse combate. É importante fazer escolhas de bons plásticos na quantidade possível e necessária, a incorporação do reciclado e garantir que ele se mantém, portanto, no fluxo. Neste momento também, ainda no âmbito da SUP, desde o início do ano que marcámos, de facto, na frente das nossas embalagens de toalhitas de bebê, toalhitas de limpeza, toalhitas desmaquilhantes, o código para indicar que, de facto, aquilo são produtos que não devem ser colocados na sanita, devem ser colocados no lixo, e, portanto, a SUP, na verdade, trouxe muitas coisas que eu digo são boas, mas só são boas se nós conseguirmos antecipar em toda a cadeia para não criar aqui impactos negativos e indesejados e, se for possível, cooperar. E é aqui que nós temos que insistir para que todos estejamos disponíveis, não seja uma luta de egos, não seja porque esta de facto é provavelmente a única guerra em que nós não ganhamos sozinhos, não é? Em muitas outras é importante ser o número 1, aqui só conseguimos ser o número 1 se formos todos, não é? Porque não é possível sem escala fazermos as alterações que são possíveis, são necessárias para tornar o plástico um bom amigo e um bom combatente na luta pela defesa do planeta. Ana Moraes, e qual é que tem sido o papel desempenhado pela Sociedade Ponto Verde para promover esta transição junto da cadeia de valor do plástico? Sim, senhora. Muito bom dia a todos, muito obrigada pela iniciativa e dizer que é um gosto estar aqui com representantes da nossa cadeia de valor, o que desde já de si eu diria que é um sinal que todos reconhecemos da necessidade de colaborarmos na cadeia de valor toda para conseguirmos atingir os nossos objetivos e já muito aqui foi dito a propósito desta diretiva dos plásticos de uso único, na nossa gíria, a diretiva SUP, neste aspecto de como é que servimos o consumidor, como é que tornamos economicamente viável esse serviço que levamos ao consumidor e ainda não falamos muito desta dimensão legislativa e regulatória que está contida na diretiva SUP. Mas eu gostava de dar um passo atrás e relembrar porque é que estamos aqui todos hoje a conversar sobre a diretiva SUP. É porque, na verdade, há aqui uma dimensão de impacto ambiental do consumo e de impacto ambiental da utilização, no caso do plástico, que foi o que esteve na base da criação desta diretiva. E foi, sobretudo, muito esta constatação de que havia um problema grave de descarte de embalagens de plástico, e não só, mas bastante embalagens de plástico, nas praias, nos oceanos, não só no espaço europeu, onde esse fenómeno não é um fenómeno com uma dimensão como conhecemos noutras geografias do mundo, e de facto foi o reconhecimento que há aqui um problema ambiental que tem que ser resolvido e foi preciso convocar, através daquilo que é a política ambiental discutida a nível europeu, que depois é transposta para os Estados-membros, e adaptar na criação daquilo que é um quadro legislativo que permita aos agentes económicos servirem o grande consumo, mas servirem, como aqui também já foi referenciado, servirem com uma preocupação efetiva de adotar as melhores práticas e usar o melhor plástico e usar o plástico da melhor maneira.
Porque eu julgo que nós vivemos aqui uma época em que o problema ambiental causado pela utilização do plástico teve muita visibilidade e isso levou a uma espécie de uma diabolização da utilização deste material. Ora bem, falar de plástico não pode ser falar só neste tom que culpa o plástico. Temos que reconhecer que temos um problema, e já muito está a ser feito, mas ainda não chega, porque falar de plástico é também falar de comportamento, é falar do que é que se faz no final da vida da utilização destas embalagens. E é aqui que a Sociedade Ponto Verde, ao longo dos seus 25 anos, enfim, com todos estes parceiros e muitos mais que trabalham connosco, nós temos cerca de 8.200 clientes e trabalhamos com todos os parceiros da nossa cadeia de valor. E, portanto, aquilo que nós temos vindo a fazer é um papel a montante, ou seja, nós tratamos de encaminhar para a reciclagem as embalagens no fim da sua utilização, no seu fim de vida, mas ampliamos muito, nos últimos anos, a nossa missão de sermos uma espécie de um farol que vai trazendo para a nossa cadeia de valor tudo aquilo que são requisitos, preocupações e perceber para onde é que o mundo do grande consumo em matéria de embalagens se vai encaminhar, porque temos a certeza, e fazemos isto muito com os nossos clientes, que este papel de farol, este papel de alerta e também este papel de acelerador da inovação na forma como utilizamos as embalagens é uma obrigação da Sociedade Ponto Verde, que nos tempos que vivemos hoje em dia, com o impacto que temos do consumo no ambiente, é de facto o mais valorizado perante os nossos clientes. E a partir daqui nós começamos a não só sermos os meros gestores de uma cadeia de valor dos 60.000 ecopontos que todos os portugueses conhecem, que estão espalhados pelo país, nós somos um parceiro de diálogo para o governo, para os reguladores e para os legisladores, fazemos isso a nível nacional, fazemos também em parceria com os nossos colegas a nível europeu, onde se discutem e se definem todas estas regras. Estamos muito empenhados em convocar a inovação, como já foi aqui referido, e outras disciplinas, como por exemplo o ecodesign e o design for recycling. É preciso que tudo isto comece a estar mais visível nas decisões das empresas que servem o mercado do grande consumo, para que possam de facto diminuir a pegada ambiental do consumo, com menos plástico, ou se calhar evitando até que muitas vezes se procurem soluções de substituição do plástico, que está tão ameaçado e está com eu diria que está com uma reputação nem sempre reconhecida pelo papel importantíssimo que está no nosso nível de vida, e portanto trazer o ecodesign, o design for recycling, fazermos um trabalho de conhecimento, de guias para que as empresas embaladoras que usam as embalagens para levar os bens ao consumidor de toda a natureza tenham de facto um conhecimento que lhes permita tomar melhores decisões. E portanto, nesse aspecto, a Sociedade Ponto Verde o que faz é desenvolver as suas competências técnicas, porque a nossa atividade é de facto uma atividade complexa, exige muito conhecimento e exige cada vez mais inovação, e portanto estando nós no final da vida das embalagens e do consumo, nós estamos muito focados em ajudar a cadeia de valor no início, a montante, junto da utilização de matérias-primas, promovendo a economia circular. E já agora dizer que no tempo em que estamos a ter esta conversa, o mundo vive aqui uma pressão muito grande de escassez de um conjunto de matérias-primas, e que isso até pode ser uma oportunidade do ponto de vista da Sociedade Ponto Verde para acelerarmos uma nova economia dos plásticos reciclados, para que de facto vai haver uma maior procura, porque assim a lei o vai determinar através de obrigações de incorporação de reciclados nos produtos, mas talvez seja aqui também um acelerador da procura de materiais reciclados, até que nem só o plástico, para promovermos a tal economia circular que tanto falamos ultimamente. Queria também dizer que para a Sociedade Ponto Verde, e acho que fizemos isso com muitos dos nossos parceiros, nós somos subscritores também do Pacto Português para o Plástico, que é um conjunto de pactos que já existem noutros países e que são, enfim, liderados pela Fundação Ellen MacArthur, e o que é muito interessante é que nós conseguimos em Portugal reunir um conjunto muito vasto de empresas que já têm de facto não só o compromisso, como já foi dito aqui pela SONAI, pela Ana da SONAI, mas já estão efetivamente a fazer um grande trabalho para alterar as suas embalagens e alterar a forma como utilizam o plástico embalagem. E aqui leva-me ao último ponto, que é um ponto muito caro para a Sociedade Ponto Verde,
que é ao ponto de nós conhecermos exatamente aquilo que é a realidade sobre a qual estamos a intervir, através da diretiva desta e de outras, e através da legislação nacional, e que é, nós precisamos de ter accountability no setor. Nós precisamos de, se temos metas, temos que saber como é que as vamos atingir, mas temos sobretudo que saber como é que as vamos medir. E eu considero muito importante que no âmbito do Pacto Português para os Plásticos, onde estamos todos representados, um dos trabalhos mais relevantes que têm vindo a ser desenvolvidos é medir exatamente aquilo que está a ser feito por esta cadeia de valor e chegarmos a resultados de melhoria que possam efetivamente ser certificados, auditados e gerando com isto confiança, porque o consumidor também precisa de confiar que quando lhes dizemos para adotar determinada prática, colocar determinado produto no ecoponto, sensibilizá-lo para que de facto as palhinhas, os pratos, as partezinhas que vêm dentro da caixa da pizza para segurar a pizza, as tampas de plástico, é assim, há todo um trabalho ainda muito grande para fazer de sensibilização ao consumidor e julgo que nós todos temos uma grande expectativa e sabemos que também sozinhos não vamos ganhar esta guerra. Eu gostei muito desta ideia, porque nós já o sabemos há muito tempo. Temos que chamar também os cidadãos. Eu defendo muito a promoção da cidadania para a reciclagem e a cidadania para a melhor preservação da nossa qualidade de vida, porque é disso que estamos aqui a falar, porque senão vamos perder todos. E, portanto, não há aqui, não há uma lógica de vencedores nem vencidos, tem que haver uma lógica de melhoria constante e tem que haver uma lógica de melhores práticas e nós, por mais que a indústria dos plásticos melhore, o plástico coloca à disposição no mercado, por mais que o nosso convidado Logoplast melhore e invista tanto em tecnologia para servir esta cadeia de valor, por mais que um retalhista desenvolva todas as medidas e transforme a sinalética, a maneira como comunica com o consumidor, as reduções efetivas nos materiais, se nós não tivermos os reguladores e os governantes sensíveis para o esforço que todos fazemos, e neste caso até para um esforço que tem que ser acompanhado de melhor legislação e melhor regulação. Se não tivermos os consumidores também connosco, a verdade é que o caminho para termos estes ganhos fica mais curto. E, portanto, esta accountability do setor, conseguirmos de facto medir aquilo que estamos a fazer e perceber o que é que temos que fazer mais, é também um fator muito grande de confiança que temos que passar ao consumidor, para que de facto o consumidor perceba porque é que é melhor utilizar determinado tipo de embalagem, determinado tipo de material e não cair nestas discussões que culpam este material, o plástico, porque isso esconde aquilo que foi o contributo deste material para termos a qualidade de vida e termos o modo de vida que temos hoje em dia. E, portanto, o nosso papel é convocar todos para esta discussão e é trazer inovação, soluções e muito conhecimento para chegarmos aos nossos objetivos coletivos e comuns. Muito obrigada, Ana. Obrigada também à Ana Alves, ao Amaro e ao Paulo. Chegamos assim ao fim da nossa conversa sobre os desafios legislativos e económicos do plástico de uso único. Obrigada a todos pela vossa disponibilidade e até à próxima. Obrigado. Obrigada. Obrigada.